Bom dia e um feliz 2022. De volta a Toronto e iniciando aí o ano de 2022, um ano de mudanças. Bom, se vocês acompanharam aí meus últimos vídeos, vocês sabem que eu estava viajando, né? Minhas primeiras férias aqui no Canadá, desde que a gente chegou, foi a primeira vez que oficialmente a gente tirou férias. E aí fomos visitar Montreal, Quebec City e Ottawa. E porque antes eu já tinha tirado, vamos dizer assim, days off, quando a gente recebeu visita dos nossos familiares. Quando em alguns vídeos aqui eu mostrei, né, que eu fui ali, a gente foi no Cottage com os amigos ou por um final de semana. Mas na verdade não foram muito bem assim férias ou day offs, porque como eu faço a escala, eu fiz uma escala que me liberaria, né, para uns 3 dias e tal. Mas foi a primeira vez que de fato tirei aí uma semana do trabalho, mas já falo que eu trabalhei um pouco sim, enquanto estava viajando, mas foi uma experiência muito legal e vou falar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre o que eu achei dessas cidades. E também sobre as mudanças, né, de 2022 na nossa vida. Então, primeiro dia do ano e essa época, né, a gente fica aí pensando e fazendo as resoluções para o ano que está começando, o que a gente quer, os objetivos que a gente quer alcançar, né? E tirando as coisas do papel, é a época que a gente tira as coisas do papel. Então é sempre o início do ano, é um início, né, para mudanças. E qual será a mudança, né, significativa de 2022? É que agora, de fato, a gente inicia o ano sabendo que aqui é o nosso lar. E eu acho que psicologicamente isso faz assim uma mudança tremenda, né? Em comparação ao início do ano passado, né? Que a gente eu terminei o college e em dezembro do ano passado a gente fez a prova do IELTS. A gente estaria começando, né? A gente sabia que no ano de 2021 a gente estava começando o nosso processo aí de PR, mas a gente não tinha certezas nenhuma, né? Do quanto tempo duraria, como que seria, fácil, difícil, e graças a Deus foi um processo bem tranquilo. E hoje, né, o ano de 2022 começa diferente porque a gente sabe que aqui é a nossa casa. E depois de ter aí rodado algumas cidades aqui do Canadá, estou muito, muito feliz de Toronto ser a nossa casa. E aí esse vídeo vai ser um pouquinho para falar assim, para fazer propaganda dessa cidade e quais foram as minhas impressões das outras cidades. Bom, obviamente que as impressões foram baseadas em apenas 2 dias, né, e uma pequena passagem por Ottawa. Então, uma coisa é quando você é turista, outra coisa é quando você vai morar. Mas assim, em comparativo, né, inclusive num comparativo ao Brasil, nós que saímos do Rio de Janeiro. O que eu achei? Nós passamos 2 dias em Montreal, que se eu não me engano, a segunda maior cidade do Canadá, tá? E aqui, se você já assistiu algum vídeo antigo meu, eu já falei que eu acho Toronto pequena. Então, se eu achei Toronto pequena, Montreal é menor ainda. E, de fato, essa foi uma impressão, né? Quando se fala em Montreal e tal, eu, em relação, assim, de ter aquele feeling de cidade grande, eu achei... tipo, você percebe de cara que ela é bem menor do que Toronto, né? Nessa questão urbana. Mas é uma cidade linda, né? Eu acho que a parte histórica de Montreal é muito interessante, né? Como conserva aí os prédios antigos. E como eu falei num dos vídeos, eu tô lendo aí a história
sobre a história do Canadá e toda aquela parte ali, né, da região ali de Quebec, foi onde né, iniciou, começando lá em cima, né, a entrada do Rio São Lourenço, Nova Scotia, New Brunswick, mas descendo, e aqui de fato foi em Montreal, Quebec City, onde começaram, né, a se tornar, né, os colonizadores começaram a fixar suas raízes. Então, essa parte histórica é muito bacana, e pelo que eu acompanho de pessoas que moram lá, que já passaram por lá, no verão, né, é uma cidade, e fora de pandemia, óbvio, é uma cidade que tem muitos festivais, muitas atividades ao ar livre. Então essa parte de artística é muito forte lá. Lembrando que, por exemplo, o Cirque du Soleil é de Montreal, né? A sua sede é em Montreal, então é uma companhia canadense. Então essa parte artística é muito forte. Eu acho que preservaram muito essa questão da sua origem francesa. Então é muito legal. Gostei muito de Montreal, uma cidade bonita, mas eu achei muito pequena. Você percebe logo que entende-se o porquê que Toronto, né? Todo mundo quando fala de Toronto, uma cidade grande. Se a gente for comparar os padrões do Brasil, sim, mas em comparação aqui ao Canadá, a gente entende porque, né, Toronto tem essa questão de grande centro urbano. Porque quando a gente andou assim, né, de carro pela cidade, a gente foi em algumas regiões, eu achei que assim, muitos prédios baixos, muitas casas, né, e só ali no centro, ali, né, downtown mesmo, eu achei assim, que não tem essa sensação que aqui em Toronto tem, de Toronto ser, né, uma mini Nova York. Então, eu achei muito interessante. Em nenhum momento da viagem como um todo a gente não teve problema pelo fato de não falarmos francês. Então Montreal foi super acolhedora nesse sentido. A gente não teve problema de sermos foreigners, né, de sermos de fora e tal. Então uma cidade muito bacana, muito legal, mas eu achei uma cidade com uma cara de não uma cidade grande. Depois fomos para Quebec City, né, ou simplesmente Quebec, que é a capital da província de Quebec, né? E aí é uma cidade menor, uma cidade que não tem nem 600 mil habitantes, e lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. De fato, aí, assim, eu não conheço a Europa, mas consegui me teletransportar à Europa. Ali a Old Quebec, né, essa parte antiga, ela tem eu diria, né? Vamos lá, quando eu for conhecer Suíça ou algumas outras cidades da Europa, talvez eu fale assim, de fato, parece muito, e de fato, né, com os castelos, com as construções bem antigas, muito bem preservado ali o centro histórico. Então, muito, muito legal. Eu acho que o turismo, na verdade, saindo aqui de Toronto, focar mais em ir para Quebec, mais do que Montreal. Obviamente, numa questão de pandemia, né, os museus estavam fechados, então a gente não fez alguns dos passeios que normalmente faríamos, né? Mas Quebec City você realmente muda totalmente assim os ares, então é muito, muito legal. Então gostei muito. E, né, fui com uma questão de achar que talvez correria ali uma questão por não falar francês, mas imediatamente eles trocam e falam inglês, e foi super de boa. As únicas vezes que a gente, né, esbarrou nessa questão do francês foi o Fábio por 2 vezes no posto de gasolina, porque quando você vai pagar com dinheiro, você vai dentro da lojinha e aí você fala para liberar a bomba, lembrando que aqui você que se abastece. E ele falou que foi meio que com mímica, né, mas deu certo. Eu parei num Tim Hortons no meio da estrada, e depois a senhora trocou para o inglês, mas eu percebi que ela tentou dar uma forçadinha e não querer falar o inglês, mas assim, foi super tranquilo, assim, tipo, conseguiu o que eu queria comprar. E basicamente isso. Fui na estação de metrô em Montreal,
o atendente, né, explicando certinho, tranquilo, não tive problema algum. O que já ouvi falar, né, de pessoas que moram nessa região é que, assim, você vive bem só com inglês, mas para você realmente pertencer ao local é interessante falar o francês. E voltamos, né, e paramos em Ottawa, na capital do Canadá, porque de Quebec City até Toronto são aí mais de 8 horas de estrada. Então a gente fez uma quebra, a gente almoçou em Ottawa, a gente deu um rolê ali só na parte ali principal, né, nos prédios do governo e tal. Então foi bem rápido. Achei ali aquela parte muito bonita, muito legal. E tipo, uma cidade bem bacana, também uma cidade que não chega a ter 1 milhão de habitantes, né, a população. Então, menor até do que Montreal, menor que Toronto, obviamente, mas maior que Quebec City. E é uma cidade aí que também tem a questão de ser bilíngue, porque no vídeo eu falei que ela está na divisa entre Quebec, a província de Quebec, e de Ontário. Então também usa-se as duas línguas, mas pelo que eu já vi, pessoas que moram lá, você consegue morar apenas usando o inglês. E aí, depois de ter conhecido essas cidades, e na minha viagem exploratória eu também fui a Vancouver, que é uma cidade que também não tem nem 700 mil habitantes, a cidade em si, né, de Vancouver, não a grande Vancouver. A minha impressão é que Toronto, eu amo essa cidade. Eu acho que, e eu sou de uma cidade pequena no Brasil, eu nasci e cresci em Resende, que é interior do estado do Rio de Janeiro. Mas estava morando no Rio de Janeiro já há um tempo. Eu acho que a adaptação, né, saindo do Rio e indo para uma cidade de interior, uma cidade menor, ela pode ter assim suas dificuldades, porque por exemplo, aqui em Toronto, a comunidade brasileira é grande, você encontra muitos dos produtos brasileiros e serviços para brasileiros. Então, eu acho Toronto maravilhosa em relação a esse ponto, a questão do transporte, a questão da proximidade, né? Você tem voo direto ao Brasil, então eu acho que isso aí, a nossa escolha foi muito acertada em estar em Toronto. As pessoas ficam com medo da questão do aluguel, né? Porque o aluguel aqui é um dos mais caros e aqui em Vancouver, mas lembrando que as oportunidades de emprego também são maiores aqui e os salários também tendem a ser maiores aqui. Então, realmente assim, tendo conhecido essas outras cidades, fico muito feliz de ter feito, né, a escolha de estar em Toronto. E um ponto que amedronta muito as pessoas, e eu acho que Toronto leva aí, né, obviamente, em comparado a Vancouver a gente vai perder, mas a questão de fato o inverno aqui é mais ameno do que Montreal, Quebec e Ottawa, né? Eles estão mais ao norte, então a gente percebeu, apesar de a gente ter tido uma sorte de não ter pego dias muito frios lá, só o primeiro dia que a gente chegou, que a gente pegou menos 16, o resto das temperaturas já estavam subindo e dias sem vento, mas a gente percebe que o inverno lá é mais rigoroso, tinha muito mais neve na rua, né? E aqui em Toronto a gente teve já 1 ou 2 tempestades de neve nessa temporada de inverno, mas hoje aqui a sensação está positiva de 1 grau, enquanto lá já estava negativa e com muito mais neve. Então, de fato, o inverno aqui em Toronto é mais ameno comparado, né, à província de Quebec e ali Ottawa, porque eles estão mais ao norte. E também a questão da escuridão, que é o que eu sempre falo, que isso pega bastante no inverno, porque você está mais ao norte, então demora mais para clarear. Opa. Kikinho veio falar aqui, parou para falar aqui com o amiguinho peludo dele. Então, voltando à questão de ser escuro, porque é mais ao norte, então demora mais para clarear e escurece mais rápido. Então você tem uma diferença aí de quase de meia hora. Então vai demorar meia hora para clarear e vai escurecer meia hora mais cedo. Então você fica mais tempo no escuro.
Então é o que eu falo, é o que mais pega para mim no inverno, e nessas cidades mais ao norte isso também vai fazer o efeito. Mas é isso aí, essas foram minhas impressões, né, das cidades e aí a minha expectativa para o início do ano de 2022, já me sentindo permanentemente aqui por conta da residência. Então é um ano diferente, é um ano que a gente está até meio assim, vamos dizer, perdido, né? E agora é vida nova e espero poder continuar fazendo os vídeos aqui, e quero agradecer a todo mundo que acompanha. Não faço desse canal uma coisa que eu queira crescer, estourar, não é uma coisa para ser minha profissão nem nada, né, ganhar dinheiro com isso aqui. Realmente o meu intuito é de ajudar, porque eu fui muito ajudado por pessoas que acabam compartilhando das suas vidas aqui, e eu quero retribuir fazendo o mesmo. Mas muito obrigada a você que se inscreve, que dá o like, que comenta, e espero aí poder também ajudá-los, que se o Canadá é aí a sua vontade, a sua escolha, que 2022 seja o ano de mudanças também para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo.